Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Bom dia. Minha cabeça hoje já tá lenta, então vocês vão ter que ter paciência comigo. Em primeiro lugar, eu quero pedir desculpa porque eu acho que a eliminação dos outros vídeos a gente teve um probleminha, mas eu acho que vocês ouviram, eu acho que vocês viram também. E não cobra demais de nós também, não. Nós faz pra Deus, mas às vezes nós esquece das coisas e dá problema, né? Mas, brincadeira. Mas, gente, hoje eu tô aqui com um convidado muito legal, o sobrenome dele é Palhaço. Se apresenta aí, Pedro. Bom dia. E aí? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que vão assistir, né? Já tô corrigindo o Juninho, dono do programa. Mas ele tá com a cabeça lenta hoje, entendeu? Ele tá com a cabeça lenta desde o dia que ele nasceu. Exato. Mas... Brincadeira. Tô feliz de estar aqui e o sobrenome Palhaço. Eu vou fazer igual o Lula. Eu vou pôr o meu sobrenome de Palhaço mesmo, porque o Lula não tem Lula no sobrenome e o apelido virou sobrenome, né? É verdade. Só que não pode fazer isso mais, já tentei. Não tentei não, mas eu sei que não pode. Mas é porque quando o cara tem um sobrenome só Silva, aí você tem que colocar um acréscimo, né? E aí eu recebi esse apelido de Palhaço por conta do que eu faço. E aí... colou, porque é mais fácil lembrar do Pedro Palhaço do que do Pedro Silva, né? Pedro Silva é o que sem graça. Pedro Henrique Silva. Pedro Henrique da Silva. Que o da é o atestado de pobreza, entendeu? Da Silva. Então, assim, não é nem Pedro Henrique Silva, é Pedro Henrique da Silva. Melhor ainda, Pedro Palhaço. E tamo junto, Juninho. Prazer. Miserável estar aqui. Brincadeira. Tô feliz de estar aqui, sim. Gente, o Pedro, ele é palhaço. Quer dizer, não é palhaço, assim. Ele tem o palhaço no sobrenome porque ele trabalhou muito tempo fazendo... Como é que chama isso? É clown? É palhaço? Como é que é? Eu gosto sempre de usar o termo de fazendo o trabalho como palhaço mesmo, assim. Tem gente que usa o termo clown, mas eu uso palhaço mesmo. Eu comecei muitos anos atrás, que eu acho que já tem quase uns 15 anos. Uns 15 anos já. Olha. Mas eu comecei na adolescência, trabalhando com a igreja, fiz um curso de palhaço no seminário presbiteriano lá em Goiânia, fiz um curso que pensei que não ia dar nada, porque eu fui empurrado nesse curso, né? Porque eu dava muito trabalho na igreja, aí eu falei assim, meu filho, vamos te direcionar. Aí me levaram para esse curso. Aí eu fiz esse curso e comecei a servir como palhaço, tomei gosto por aquilo, entendi que era chamar de Deus para minha vida, e aí, depois de trabalhos com a igreja, escolas, passei para hospitais, depois dos hospitais para o Núcleo Esperança, que é uma ONG aqui de Anápolis mesmo. Depois do Núcleo Esperança, continuo fazendo trabalho como palhaço agora no Couto Magalhães, como capelão lá. Você continuou? Pra mim você tinha parado. Não, parei não, velho. É só Pedro Palhaço. De se transformar. Que isso? Paro não, pra quê? Mas isso é coisa boa. Mas assim, cara, como é que foi isso, assim, de vai sair o amendoim mordendo aqui? Vai. Então vou parar de comer amendoim. Não, pode comer. Quem tem problema com, misofonia, é problema de vocês. Tô brincando. Não, desliga esse vídeo. Mas assim... Porque, eu praticamente, eu tenho muita vergonha, assim, eu igual brincava, assim, eu sou palhaço, mas assim, eu já sou palhaço na vida, porque eu sou um palhaço mesmo, mas assim, você não tem problema com isso de pôr uma roupa, você não tinha essa vergonha no começo, assim, esse negocinho, ou você sempre foi? Não, nunca tive crise com isso, não, mas apesar de que muita gente, esse é um princípio do palhaço, né, que a máscara do palhaço é o nariz, né, então, tem muita gente que é muito tímida, quando coloca o nariz... se sente protegido pela máscara, né? Se sente um personagem e aí faz tudo que tem que fazer porque se sente protegido pelo personagem. E é por isso que eu não sou personagem, eu não sou palhaço pimpão, palhaço patati patatá, porque eu sempre entendi e fui muito criticado pela galera que estuda palhaço, fui muito criticado porque eles batiam o pé, não, você tem que ser um personagem, você tem que ter um nome de palhaço. Quando você coloca o nariz, você é um personagem, você não é o Pedro. Engasguei com amendoim. Tá vendo? É quem não gosta de ouvir. Como é o nome da palavra aí? Misofonia. Misofonia. Ai. Não vou comer mais amendoim, não. Continua. Voltando, nem sei onde eu tava agora. Você tá falando? Não, gente, o tema aqui... Hoje a gente tá começando a falar de palhaço, porque já foi, mas
A gente falar aqui hoje de um negócio muito importante que é discipulado. Mas, Nossa, o que tem a ver com palhaço, né? Mas enquanto isso, Não, o que eu tava falando do palhaço era isso, que todo mundo tem essa ideia de ser um personagem, e eu tomava muito na cabeça quando eu ia nos congressos de palhaço, porque eu me apresentava, colocava o nariz, quem é você? Pedro Palhaço. Ah, não pode, tem que ser um personagem. Mas eu sempre defendi a tese de que eu não estou personagem como palhaço. Eu uso só como ferramenta para falar das mesmas verdades que eu creio enquanto eu sou Pedro. Então, o Pedro Palhaço não é um personagem. É só uma estratégia para que eu possa ter acesso a crianças. Quando eu ia para o hospital, você entra no hospital, num quarto de hospital, quando você está com o nariz de palhaço, você tem muito mais acesso. Mas as verdades que eu compartilhava são as mesmas que eu creio. Então, é por causa disso, entendeu? Resga, que forte, tá vendo? Você aí, que tem medo de palhaço, na verdade é só um cristão. Ah, inclusive, palhaço não é fobia, viu? Não é fobia, não é considerado uma fobia. Há estudos que dizem que o medo de palhaço é um medo real, mas não chega a ser fobia, como existe aracnofobia, claustrofobia. Não existe claufobia, isso aí, ele não é tão forte como esses medos aí, então... E por que você acha que tem esse negócio de medo de palhaço? Ah, porque tem uns palhaços meio bizarros demais, que até eu tenho medo, pô. Você tá doido, cara. Você vai ter uns monstros aí, o cara coloca uma peruca desse tamanho, o nariz, e vai, olha o palhaço. E o menino tá chorando, a mãe fala assim, vai, ele é bonzinho. Ah, a criança quer morrer, então assim, eu acho que é... Que absurdo. Não. Você tá doido, cara. Pedro... Então, mas o tema não é palhaço. O tema não é palhaço. Mas se quiser continuar no palhaço, vamos embora. Vamos conversar. Mas antes de a gente continuar, é porque eu sempre peço para os convidados se apresentar. Acho que você se apresentou um pouquinho, mas o que você faz hoje em dia? Você apresenta aí, porque eu te conheço, mas eu acho que talvez alguém não te conheça. O que você faz? O que é a sua função? O que você trabalha? Você é convertido? É desviado? Como é que é? Graças a Deus, sou convertido, sou pastor. Apesar da minha cara, sou pastor. Apesar de ser palhaço, sou pastor. Apesar de tanta coisa, sou pastor. Sou pastor da IPB. Sou palhaço, sou pai, tudo com P, ó. E sou o Pedro. Sou casado com a Jéssica, pai do Henrique. Sou pastor na Vila Formosa. O que mais que eu tenho que falar? Eu trabalho como capelão na escola, que é o Couto Magalhães. Tenho sob minha responsabilidade aí quase 600 crianças lá na escola. O que mais? Estou fazendo mestrado, ó. Você sabe dessa, né? Que eu estou fazendo mestrado. Estou fazendo mestrado. O quê? Estou fazendo mestrado sobre mordomia ambiental. Não tem nada a ver, né? Mordomia ambiental. É pra gente... para aliviar a cabeça do que a gente fica só estudando as mesmas coisas, aí eu estou estudando umas coisas. Mas não tem nada a ver com o assunto, não. Ninguém quer saber disso, não. Vamos falar do que interessa. Você terminou seu curso primeiro? Que curso? Agronomia? Não, agronomia não, mas eu terminei teologia. Né? Você pensou que você ia me pegar, né? Esse programa aqui tá muito rápido hoje. Então, você falou de capelão, o que capelão faz? Boa, capelão. Capelão não é papelão, não é sacolão, porque tem as crianças às vezes, o tio papelão. É capelão, meu filho, capelão. Capelania, o colégio... O que é? Tá ruim isso hoje? Tio do papel. Tá devagar, né? Eu espero. O tio do papel. Continua. Posso continuar? Pode continuar. Se quiser, eu espero mais um pouco. Então, papelão... papelão o quê, rapaz? Capelão é uma função muito importante dentro de uma escola, dentro das instituições, né? Toda instituição, em tese, toda instituição deveria ter um capelão, né? Porque o capelão é o responsável pelo transcendente ali naquela instituição. Ou seja, eu tenho a responsabilidade espiritual sobre as crianças. Por quê? Porque a escola é uma escola confessional cristã de cunho evangélico. Então, tem um pastor que é capelão, que é responsável pela confessionalidade da instituição, para que a instituição mantenha suas bases confessionais, e é responsável também pelas devocionais com as crianças e tudo mais. Aí eu trabalho como capelão. Capelão faz isso. Mas na prática você também aconselha a criança? Como é que é? Com certeza. Na prática você tem... eu tenho a minha sala, a sala do tio Pedro é um lugar... Agora na pandemia nem tanto, né? Mas é um lugar que as crianças gostam de visitar, porque é onde elas... A sala de papelão. A sala de papelão. E lá elas podem compartilhar, abrir o coração, falar sobre um monte de coisas aí. Cara, mas criança fala, assim? Fala. Claro que fala. Claro que fala. Só tem que saber
interpretar o que ela fala. Ela não tem clareza no que ela fala, no sentido de que ela não tem compreensão dos sentimentos dela, muitas vezes, ela não tem compreensão da situação que ela vive, mas criança tem muito mais transparência para falar. Ela descreve o que ela está passando facilmente, assim, se ela tiver um pouco de confiança. Você acha que a sua função, assim, não comparação meio assim, superficial, é como se fosse um terapeuta? Como se fosse um terapeuta? Assim, nesse sentido de aconselhar a criança, você faz esse trabalho, assim, de aconselhamento com as crianças também, de falar da vida, ela vai lá, você faz isso também? A estratégia é parecida, né? Mas os pressupostos são totalmente diferentes, né? Então, assim, em termos de estratégia, sim, de sentar, de ouvir, de dar um conselho a partir do que ouviu. Em termos de estratégia, sim. Agora, os princípios são totalmente diferentes, né? Não tem nada... O meu ensino, os meus conselhos não partem das minhas... Freud. Não é humanista de jeito nenhum, Freud. né? É totalmente bíblico, né? Exato. Bíblico. Eu acho que, cara, isso é muito bom. Acho que se eu fosse criança e estivesse assim, eu acho que eu seria menos traumatizado. Menos sequelado. Mas, enfim, já que a gente tá entrando nesse caminho, assim, o aconselhamento e o discipulado são a mesma coisa? Que a gente tá começando a falar, assim. Qual que é a diferença de aconselhamento e discipulado? Ou aconselhamento está incluído no discipulado? Como é que é isso? Nossa, que boa pergunta, né? Porque agora a gente entra no... Agora entrou. Né? Você que ficou esperando 15 minutos. Sobre o que nós vamos falar hoje é sobre discipulado, que eu descobri também, assim, já com bastante antecedência, né? Eu peguei de surpresa. Eu gosto, assim, que a pessoa não fabrica a resposta. Não sei. Não, mas o discipulado e o aconselhamento, eles estão entremeados, assim, uma coisa completa a outra, né? Não existe aconselhamento. Um aconselhamento sem um discipulado, ele é pontual e poucas vezes ele é efetivo. E um discipulado sem aconselhamento não é discipulado, porque não existe discipulado sem que você aconselhe a pessoa, entendeu? Então, porque, em tese, assim, para resumir, para dar um exemplo prático, se o Juninho está lá com problema e me procura como pastor lá, seja na escola, uma criança sem pescoço, hoje tem, né? Graças a Deus. Me procura lá na escola, tio Pedro, eu quero falar sobre a minha vida. E aí na escola eu só consigo fazer esse apoio pontual. Por quê? Porque são muitos alunos, não dá para ter discipulados com esses alunos por conta da estrutura, da dinâmica da vida, e porque é um trabalho totalmente diferente. Mas você vai lá, busca um conselho. Eu te dou um conselho, ele vai resolver pontualmente sua questão. Né? Então, e o discipulado não. O discipulado, se eu te coloco num grupo de discipulado, aí aquele grupo vai construir toda uma base para que você não só aprenda a lidar com aquela questão pontual, mas que você consiga tirar tudo aquilo que te faz gerar esses conflitos. Então, você consegue tratar o problema você vai tratar o problema na raiz, não só o que é sintomático, né? Então, se você for comparar com uma doença, você trata não o sintoma, mas a origem de tudo, e o discipulado tem esse poder aí, porque é a ferramenta que Cristo nos deu, né? Então, se fosse para resumir assim, o que é o discipulado? Você resumiria? Tem como resumir isso ou Então, é difícil, assim, é claro que a gente vive num tempo onde as pessoas gostam de metodologias, a gente gosta de ter tudo formatadinho, assim, para a gente entender, mas o discipulado é algo tão amplo, mas tão amplo, que eu acho que ele não cabe uma definição tão simplista, assim, discipulado é isso. Uma definição que eu gosto muito, que é do pessoal do Life on Life, que é discipulado é vida na vida, entendeu? São vidas que são unidas pelo sangue de Cristo, assim, então impactando profundamente a vida do outro, né? Então, assim... Cara, é muito interessante isso, porque eu não sei, talvez por causa do meu contexto, alguma coisa assim, eu nunca tinha ouvido falar de discipulado até pouco tempo atrás. Então, assim, pra mim, discipulado era o que você fazia pra fazer a profissão de fé e depois acabou, tchau. Que era o que chamávamos de catecúmenos, né? Que eu ficava pensando, o que é essas danadas, essa catacumba? O que é isso? Quando catacumba. Eu falei, sala de catacumba, o que era isso quando eu fiz a minha? Mas então você acha que o cristão precisa discipulado é algo que não tem como viver sem? Sim. Não tem como viver sem. Não tem como viver sem. E aqui eu estou falando para além dos métodos dos grupos. Eu não estou deixando
o discipulado simplificado, a metodologia que a gente tem mais em alta hoje, que é a metodologia de grupos que se encontram semanalmente, grupos com características semelhantes. Não estou falando disso, estou falando de discipulado enquanto ordenança bíblica, que o Senhor Jesus, uma das ordens claras e diretas que ele dá aos seus discípulos é que vão anunciando o evangelho e ensinando a guardar todas as coisas que ele tinha ordenado. E a gente ensina a guardar caminhando junto. E aí a gente também, como você disse assim, até pouquíssimo tempo eu não sabia o que era discipulado. A gente também não pode dizer que discipulado é algo novo, da nova geração, porque a igreja durante 2000 anos fez discipulado, com estratégias diferentes. Em algumas situações o discipulado ele ficou em baixa e aí a igreja sentiu. Em outras, então assim, a geração dos nossos pais, por exemplo, eles foram discipulados com outras estratégias, porque viviam um outro contexto. Mas assim, a igreja, o reino só cresce pelo discipulado. O reino de Cristo só cresce pelo discipulado. Não tem outro caminho. Então, se a igreja chegou até onde estamos hoje, é porque houve discipulado. O que a gente tem feito ultimamente é repensar as estratégias. Como que eu vou ensinar as pessoas a guardarem o que Cristo ordenou, né? Tá, mas assim, você tá falando muito disso, mas qual que seria a importância? Por que é importante o discipulado? Por que eu preciso? Tá. A importância principal é porque Jesus mandou. E se ele mandou, é importante. Não. Mas por que ele manda? Então a gente tem que entender por que Jesus mandou isso. De tantas coisas que Jesus poderia ter mandado, né, ali no texto, no final do livro de Mateus, na grande comissão, tantas coisas que Jesus poderia ter ordenado, ele ordena que a gente faça com que o evangelho cresça, ensinando as pessoas a guardarem tudo aquilo que ele ordenou. Então, é porque só através do discipulado, só através da palavra de Deus que é inculcada em nós, que é colocada em nossos corações, só através da palavra que a gente pode experimentar, que seria uma amostra grátis do que é a vida celestial, do que é a nossa pátria. Então, assim, e aí o discipulado é para aqueles que... porque você tem um evangelismo que você faz para aqueles que não são convertidos. Quando a pessoa entende o evangelho, entende o que é a nova vida em Cristo, aí ela precisa ser discipulada. E aí o discipulado, nesse sentido, é ensinar a pessoa a desfrutar da nova vida. É ensinar a pessoa a ter virtudes do céu. É ensinar a pessoa a colocar na vida dela cotidiana o que vai ser a vida na pátria celeste. Então, qual que é a importância do discipulado? A importância é você já começar a desfrutar do que é uma vida de alguém salvo, do que vai ser a nossa vida eterna. Você já começa a desfrutar, assim, em amostras grátis, né? Você não percebe tudo que vai ser a vida eterna, mas você já começa a sentir o que é a comunhão, você já começa a sentir o que é a santificação de viver de uma forma santa, parecida com o Senhor Jesus. E isso tudo a gente aprende através do discipulado. E aí eu não estou falando de estratégia, de novo eu deixo isso claro, não estou falando de estratégia. Então, qual a importância do discipulado? Já experimentar aqui nessa vida o que nós viveremos eternamente. Mais ou menos assim, imagine que a vida eterna seja Deus é um confeiteiro e está fazendo um baita de um bolo de 12 andares. Entendi. Que é a vida eterna. O discipulado é Deus deixando a gente passar o dedinho na vasilha ali do glacê para experimentar, seja, mas vai ser bom, hein? Você não tem compreensão, você não tem a mínima compreensão do que vai ser o bolo terminado, mas você já consegue sentir o sabor e você já consegue ansiar e ficar com desejo de viver aquilo. Então, você falando assim, eu imagino que o discipulado seria, pelo que eu sei, discipulado seria mais ou menos ser igreja. Eu acho que o discipulado tem muito a ver com o que era a igreja. Não que a igreja primitiva era perfeita, tivesse vários padrões, mas assim, eu acho que é exatamente ser igreja. Ó. Pelo que eu entendo, discipulado é você estar junto, é você andar, é você prestar apoio, é você ensinar, é você compartilhar, é você... e é um crescendo com o outro, né? Eu acho que é isso, exatamente. Assim. Por exemplo, eu acho que o discipulado funciona assim, eu discipulo mas tem um discipulando também, ou claro, não é? Claro. Sempre assim, todo mundo... E aí você usou exemplo lá dos terapeutas, né? Todo terapeuta precisa fazer terapia. Isso aí é baseado na Bíblia, porque todo discipulador precisa de ser discipulado.
Não tem ninguém que a não ser que a gente já seja perfeito. Então, se você já é perfeito, então você só pode só discipular. Você não precisa ser discipulado por ninguém. Então, mas aqui a comunidade dos cristãos, a vida em igreja é exatamente isso que você falou. O discipulado ele aponta muito para essa ideia do que é ser igreja. Um cuidando do outro. Quem já caminhou mais um pouquinho, ajuda os que estão começando a caminhada. E assim vai, nesse crescente aí. Né? Todo mundo sempre melhorando nessa vida de santificação aí. Mas você acha que isso defasou um pouco hoje em dia? No sentido assim, você vê poucas igrejas fazendo o que devia ser o discipulado mesmo, ou você acha que não? Você acha que tem... você está perguntando se as igrejas estão fazendo errado o discipulado, é isso? Não, se elas não fazem, assim, claro que tem um aconselhamento bíblico, assim, mas, por exemplo, igual eu falei, eu não tinha ideia de que eu fosse discipulado. Eu fui ter contato com o discipulado, assim, hoje mais pra frente. Mas você acha que as igrejas... deixaram um pouco... Talvez seja a metodologia. Talvez eles fazem Não, é a metodologia, Juninho. Vou te mostrar aqui bem simples. O que é uma escola dominical? A escola dominical foi criada com qual princípio? O princípio da escola dominical era um princípio discipulado, era uma estratégia inventada há muitos anos atrás que tinha essa ideia de reunir a igreja dominicalmente para ensinar. Uhum. E aí é uma estratégia de discipulado. Por mais que quem está com essas novas metodologias olhe e fale assim, não, mas a escola dominical não é discipulado. Só que é uma estratégia que já não corresponde às necessidades da geração que nós temos hoje. Esse é o ponto. Entendi. Então, qual é a questão? Não tem, eu vejo e eu creio que Deus é soberano sobre as igrejas e eu creio que as igrejas estão cumprindo a missão. Só que algumas estão desatualizadas, quanto às estratégias. E aí eu gosto muito de lembrar do lema da Mocidade para Cristo, né? Que é o compasso dos tempos, mais ancorado na rocha. São igrejas que estão ancoradas na rocha, mas as suas estratégias não estão ao compasso dos tempos. Então, não comunicam tão bem com a geração que está aí, entendeu? Então, por isso que o fato de você não conhecer discipulado até pouco tempo não significa que eu não fui discipulado. Ninguém investiu em você enquanto você... Tá vendo? Agora eu entendi. Eu acho que quando a gente pensa em discipulado, a gente fica muito preso naquela metodologia, né? É o grupinho, é só um grupinho fechado e é um compartilhando a vida com o outro e tal. E de fato, eu tive pessoas que me acompanharam a vida toda, não foi desse jeito, mas... você falando assim, talvez eu não chamaria por esse nome porque eu não saberia o que significava. Eu tô aprendendo agora o que significa esse discipulado. Mas, então, falando sobre o método, você acha que tem um método, assim, que você acha que é mais eficaz, discipulado, mais eficaz no sentido, assim, que você acha que mais funciona para você, que você gosta, que você acha que mais dá resultado? Você tem isso ou... Aí que tá, depende do público-alvo, né? E aí o método tem sempre a ver... esses dias eu estava numa discussão sobre discipulado, né? Até lá na associação, com os outros capelães, e um propondo um método, outro. E é uma coisa que eu falei, que o meu método é não ter método. Não ter um método é um método. Entende isso? Entendi. Não ter um método é um método. Porque quando eu digo que eu não tenho método, significa que eu posso beber de vários outros métodos. E eu tenho feito isso... Estou falando Pedro, eu não estou falando que essa é a receita de bolo. Discipulado não é receita de bolo. Discipulado não e aí eu tenho muita preguiça de quem acha que se não fizer de com uma determinada metodologia e aplicá-la ali, não estamos fazendo discipulado. Então, mas eu gosto muito da estratégia dos grupos pequenos, porque é muito bíblica essa estratégia. Porque você olha para Jesus ele trabalhava com a multidão, ele pregava para as multidões, mas ele reunia, dentro das multidões, ele tinha os discípulos, e dentro dos discípulos ele tinha os apóstolos. Dentro do grupo dos apóstolos ele ainda tinha Pedro, Tiago e João, que ainda não estavam no barquinho, que eram os melhores amigos de Jesus, e ainda tinha João, que era o discípulo amado. Então, a ideia do pequeno grupo para crescer mais, eu gosto muito, porque parece muito é uma estratégia que Jesus usou. Né? Então, assim, quando você olha, a gente falou de escola dominical aqui, escola dominical é uma estratégia, mas geralmente para grupos maiores. Ok. E é discipulado.
o culto das igrejas é discipulado, só que para um grupo maior. O que a gente tem entendido é a demanda por reuniões em grupos menores, porque nós precisamos de nos sentir acolhidos nesse mundo tão individualista, né? Há 100 anos atrás, se você falasse para uma pessoa que ela estava na igreja com 100 pessoas, ela se sentia acolhida, porque ela não tinha esse individualismo da nossa geração. Sim. Então ela se sentia muito acolhida, ela não se encontrava com todo mundo, então ela se sentia pastoreada ali naquele grupo grande. A nossa geração já não se sente tão pastoreada em grupos grandes. Por isso, eu acho que um caminho interessantíssimo e importante é a ideia dos pequenos grupos. Eu também gosto Agora, dessa ideia. qual é a estratégia dentro do pequeno grupo? Aí, meu amigo, aí você tem que ter de acordo com a faixa etária, com o discipulador. Você tem alguma estratégia sua que você usa? A minha estratégia? Ou é um segredo? Já falei, minha estratégia não tem estratégia, né? Assim, chega lá. Conversa aí. Né? E é sempre, assim, uma coisa que eu sempre oro antes de começar um grupo de discipulado, uma reunião de grupo de discipulado. Primeiro, eu não quero que seja terapia em grupo. Porque não é terapia em grupo que um vai cuidar do problema do outro. Não. É onde nós vamos ouvir as questões um do outro e a Bíblia vai tratar, o Senhor Jesus vai tratar. Outra coisa que eu peço sempre é sensibilidade para poder fazer as aplicações certas ali diante das demandas. Outra coisa que eu peço é sensibilidade para que os meninos, para quem estiver no grupo, perceba Deus falar através das conversas que a gente tem. E aí, vez ou outra, eu passo por currículos também, né? Assim, algum livro, compartilhar um livro, compartilhar uma apostila. E aí é muito, muito amplo, são muitas as possibilidades, né? Eu acho muito legal essa ideia dos pequenos grupos, porque é igual você falou mesmo, a gente tá cada vez mais individualista. A gente vive hoje numa geração que eu acho que por sentir que a gente tá muito conectado, é igual eu fiquei sem celular essa semana, parece que você desliga, assim. Quando você tá com o celular, parece que você tá conectado o tempo todo, parece que, tipo assim, você não tá offline nunca. Porque mesmo que não tem ninguém falando com você, você sempre tá na expectativa de alguma coisa. Alguém falar comigo, nossa, alguém pode curtir meu post, deixa eu ver se alguém conversou comigo. Então você tá sempre nessa ideia de parece que você tá na multidão, mas ao mesmo tempo que parece que você tá sempre conectado, você se sente sozinho. Pelo menos essa é a experiência que eu tenho. E eu acho que, infelizmente, a tendência do mundo é correr pro individualismo. É cada vez mais as pessoas mais conectadas, mas mais afastadas umas das outras. Então, assim, é uma conexão que só fica aqui. E eu acho que essa ideia é um negócio que eu busco muito, que eu já busquei muito, essa ideia de grupos é muito bom, porque, cara, pra mim não tem coisa melhor do que fazer isso, que, por exemplo, que a gente tá fazendo aqui, é sentar, conversar, tipo, ver que você tem problemas, eu tenho problemas, conversar e debater, e um aconselhar o outro, e conversar com o outro, ou se não, compartilhar a vida com os outros amigos, cara, é edificante, é como você falou, assim, eu acho que realmente isso é ser igreja, você mostrar, você conversar, você expor sua vida, seu dia a dia, porque infelizmente também em relação à conexão hoje, a gente vive uma vida falsa. Nesse contexto de pandemia, a gente viu muito que virou uma guerra de produtividade, que um queria fingir que era mais produtivo que o outro. Um postava, nossa, que tanta coisa que eu tenho pra fazer no meio da pandemia, não tinha nada. Queria postar lá, que agora é arrumar uma tarefa pra fazer. E eu sofri com isso, porque eu via muita gente fazendo alguma coisa, bem no auge que eu tava parado, porque minha faculdade parou, eu falei, nossa, eu não tô fazendo nada, e eu fui enlouquecendo. E eu acho que o discipulado, onde que eu quero chegar depois que eu falei isso tudo? Eu acho que o discipulado conecta as pessoas de verdade. Você mostra que, putz, e esse negócio de a pessoa, você vê que a pessoa também tem problemas, eu acho que isso é confortante, porque você vê, nossa, não tô sozinho. Nossa, eu tenho minhas lutas, ela também tem as lutas dela. Eu acho que talvez nem pelo fato de aconselhar, talvez as pessoas não tem nem o que aconselhar, mas só de você sentir que, nossa, você também é um ser humano. Nossa, eu não preciso me cobrar tanto, porque você também é um ser humano. Eu acho que essa estratégia de pequenos grupos é boa por isso. Realmente reunir a igreja. Eu acho isso muito bom. Mas, puxando já nesse lance, você acha que quem que pode discipular? Quem que você acha que tem que ser um pastor para discipular? Ou eu posso discipular um amigo meu? Como é que é isso? Então, a tarefa é para todos, né? A missão é para todos. A missão não é só para pastores, líderes, nada disso. A missão é para todos. É claro que você vai sempre
tem que estar no seu coração a ideia de ser um discipulador, mas é claro que você vai conseguir atender demandas específicas de acordo com o que você já caminhou, de acordo com a sua maturidade espiritual. Por exemplo, um adolescente recém-convertido não vai conseguir fazer um discipulado para casais, porque não tem a ver a época da vida, né? Mas um adolescente recém-convertido, ele tem toda a autoridade, tem o acesso ao coração, que é o principal para o discipulado, do amigo dele da escola. Então, essa é a ideia. Todo mundo precisa ser um discipulador e precisa ser discipulado. Você é discipulador não necessariamente se você reunir um grupo. Ah, então tá, vamos supor, eu sou um jovem, entrei na faculdade agora, então eu vou discipular adolescentes. Então eu tenho que reunir um grupo, tem que ser uma vez por semana, tem que ter um currículo. Não! Se você tem um amigo que uma vez por semana você sai para tomar um café com ele e compartilha de princípios bíblicos, que é aí que tá, porque quando você disse aí que é interessante que no grupo você consegue enxergar que o outro é ser humano, isso é muito importante, enxergar que o outro é ser humano. Mas o principal é enxergar que somos todos seres humanos fracos, mas existe um Deus que é forte e que nos fortalece juntos, e juntos nós crescemos. Então, quando você senta uma vez por semana para trocar ideia com alguém, ou quando você faz vídeo chamada com um amigo e sempre tem essa intencionalidade de apontar para Cristo, isso é discipulado. Isso é discipulado e isso é para todo mundo, né? Porque por muito tempo foi ensinado errado que evangelismo, que discipulado tá bom, então se eu tenho um amigo que está com problema, se eu tenho um amigo que está perto de mim, mas ele está precisando conhecer a Jesus, então a minha tarefa é levá-lo para a igreja e eu jogo ele lá na igreja e pronto, fiz minha parte, ele foi na reunião dos jovens, ele foi no culto e agora Deus não vai cobrar a vida dele. Não, mas quem tem acesso ao coração desse amigo é você, então por isso que essa visão tem que ser ampliada para toda a igreja, que todo mundo pode ser um discipulador em um certo nível e todo mundo pode ser discipulado. Porque o mérito não está em quem faz o discipulado, o mérito está em Cristo e pronto, ponto final. Então todo mundo tem capacidade de apontar para Cristo, porque nós refletimos a imagem do nosso Salvador. Uma vez que somos lavados pelo sangue de Jesus, aquele espelho que estava sujo, que reflete a imagem do Criador, ele é lavado. E agora nós somos capazes de refletir a imagem de Cristo, então podemos discipular. Todo mundo tem que discipular, na verdade. Amém. Pode acabar. Tô brincando. Caraca, é muito bonito isso. E tá bom, não existe um método perfeito, mas existe, será então? O método errado, existe coisa que você considera... Isso é melhor você não fazer esse discipulado? Existe coisas para não se fazer um discipulado? O que você acha disso? Então, é errado não apontar para Cristo. É errado reunir só porque a gente é amigo. Isso tudo não é discipulado. Tem o seu valor. Tem. Vamos reunir porque somos amigos. Beleza, mas não chama isso de discipulado. Então, toda vez que Jesus deixa de ser o centro, não é discipulado e é errado. No aspecto de ser discipulado, entendeu? Acho que é esse o ponto. Se Jesus for o centro, beleza. Até as estratégias, não vai ter estratégia que... Tem estratégia que é melhor ou pior para determinado grupo, mas não tem certo e errado, desde que Jesus seja o centro. Jesus for o centro. Rapaz, tô aprendendo aqui, o treino, tá pauleira aqui. Minduinzinho engasgou também. Mas para fazer... Você acha que... Peraí. Abastece para nós. Quem quer? Você acha que o discipulador, ele... Existe ferramentas para ele melhorar esse discipulado? O que você daria de dica para quem quer, por exemplo, quem começar a discipular? O que você daria para o discipulador? Ferramentas, alguma coisa? Existem esses métodos? Porque já falou que não existe um método perfeito. Mas, assim, falando de ferramentas, falando de o que falar, que dica você daria sobre isso? O ponto é sempre, o discipulador ele tem que estar sempre buscando aprender sobre aquele que é o sentido do discipulado. Então, quanto mais você se aproxima de Cristo, melhor discipulador você será. Quanto mais você tem piedade, vida de oração, melhor discipulador você será. Quanto mais você se debruça sobre a palavra de Deus e aprende sobre a palavra, melhor discipulador você será. Porque a ideia do discipulado, em suma, poder dar respostas bíblicas do evangelho para as pessoas diante das suas demandas. E para você ter essas respostas, você precisa conhecer a Bíblia. Então, se eu quero ser um bom discipulador,
eu tenho que me empenhar cada dia mais em buscar aquele que é o alvo do discipulado, a Cristo. E é simples assim. Juninho, em tese é muito simples, o difícil é colocar na prática. Difícil colocar na prática. Mas assim, o discipulado, ele é só para o cristão ou não? Eu tive essa dúvida, você falando mais cedo. Eu só fiz essa distinção aí, uma vez que a pessoa ainda não... Porque, só para a gente entender isso é uma coisa que eu acredito, viu, gente? O discipulado, ele é para quem já se encontrou com Cristo. Por quê? Porque no discipulado você vai jogar para a pessoa a necessidade dela ter uma conduta cristã e você vai pontuar os pecados que ela deve lutar contra eles. Você vai cobrar dela uma vida de santificação e cobrar no sentido assim, de caminhar junto e todos crescendo na santificação. Se a pessoa não conhece o evangelho, se a pessoa não é convertida, eu não posso cobrar dela uma vida cristã. Como é que eu vou exigir dela? Você tem que fazer isso. Não, ela não tem a mesma cosmovisão. Então, ela está um passo antes do discipulado. Ela precisa receber o evangelho, ela precisa receber a pregação do evangelho, ela precisa receber o que a gente chama de evangelismo, ela precisa ser evangelizada. Mas o evangelismo, ele pode ser algo parecido com o discipulado, no sentido de que semana após semana você se encontra, compartilha sobre, prega o evangelho para a pessoa, para que ela, pela ação do Espírito Santo, seja convertida. Então, assim, é só essa distinção. Eu tenho trabalhado com grupos de pessoas que, pelo menos eu suponho que são crentes, né? Porque pôr a mão no fogo só pela minha vida, só tenho certeza da minha salvação, né? Então, assim, é verdade, velho. Então, a ideia é essa. Então, a distinção é só nesse sentido. Vamos pensar que discipulado é uma caminhada de gente que já foi convertida e o evangelismo é uma caminhada também, muitas vezes, mas pode ser uma pregação pública, uma pregação pela TV, sei lá, o Espírito Santo age como ele quiser. Mas pode ser uma caminhada também, mas Pedro, gosto de diferenciar o evangelismo do discipulado, assim. Como é que eu posso propor um discipulado para alguém? Você acha que sem assustar a pessoa, tipo, chegar assim... É porque eu tenho essa dificuldade, antes de eu responder isso, eu tenho até outra dúvida. Porque é uma dificuldade que eu tenho como cristão, no sentido, assim, de chegar para alguém, de exortar a outra pessoa. Porque, assim, é um negócio que sempre bate em mim. Nossa, como é que eu posso falar para outra pessoa de alguma coisa se eu sou pecador, assim, também? E eu tenho essa dúvida. Como é que eu posso abordar alguém dessa forma antes de você falar sobre o discipulado, mas para exortar? Você acha, porque eu acho que o discipulado também tem a ver com a exortação também, né? Então, como é a melhor forma de fazer isso, assim, nesse sentido? Porque faz parte também. Então, falei também demais. A questão chave nisso aí é você tirar do seu coração o espírito de julgamento. Porque quando a gente pensa assim, como é que eu vou falar para alguém algo se eu também sou pecador? Então, num certo sentido, você está fazendo um julgamento. Você está julgando tanto você quanto a pessoa. Uhum. Se você tira todo esse senso de julgamento, porque não cabe a nós julgar, e você se iguala à pessoa, fala assim, eu sou tão pecador quanto você, mas nesse aspecto aqui, eu estou te ajudando a ver que isso aqui está errado. Então, nós dois, pecadores que somos, precisamos olhar para Cristo. Então, por conta do que eu tenho aprendido com Cristo, nessa área eu não estou com dificuldade, eu tenho as minhas dificuldades, mas nessa área aqui você está errado. Então, bora olhar para Cristo junto. Então, quando você joga na conta de Jesus, quando você coloca Jesus como referência e esquece todo o senso de julgamento, acabou. Aí você pode falar sobre o pecado de qualquer um, porque você não olha para mim, eu estou fazendo certo e você está errado. Não, nós estamos fazendo errado, eu num certo sentido e você em outro, e nós dois precisamos olhar para Cristo. Então, olha para Cristo, que Cristo está certo. Eu não estou te exortando a olhar para mim, eu estou te exortando a olhar para Cristo. Apesar de que nós também temos que exortar as pessoas para que elas olhem para nós e vejam Cristo refletido em nós. Que também é uma outra questão. Mas a ideia é sempre colocar Jesus no centro, que você não está julgando a pessoa, nada disso. Como é que é essa última questão que você falou aí, de olhar para... Como Paulo diz, sedes meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Né? Então, olha para mim, olha para como eu faço, porque eu estou tentando imitar Cristo. Mas quando você vê meus erros,
você não vai vacilar, porque em última instância você está olhando para Cristo. E esse é um problema, um problemão. Entendi porque agora. quando a pessoa olha o discipulado, quando eu sento num grupo, eu quero fazer discípulos de Jesus, não discípulos do Pedro. Porque se eu fizer discípulos do Pedro, a primeira vez que eu errar, a fé de muita gente vai ficar abalada, porque eu me torno um ídolo na vida das pessoas. E todos têm que ser discípulos de Cristo, não discípulos do discipulador. É o que tava rolando lá em Coríntios, né? Que Paulo fala assim, porque o pessoal tava se dizendo, eu gosto de Paulo, eu sigo Paulo. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Sou de Apolo. Aí Paulo mete a cacetada neles, fala, rapaz, vocês não é de ninguém não. Exatamente. Então tá. E aí, como que eu posso... E agora que eu abordei uma pessoa para exortar, mas como que eu posso abordar uma pessoa para discipular ela, assim, chegar assim, sem assustar a pessoa, sem achar... Como é que, por exemplo, se eu quisesse começar a discipular alguém hoje, o que eu deveria fazer? Tem uma diferença. Imagina você pegar o celular assim e ligar para, sei lá, oi, Nicole, tudo bem? Vamos fazer um grupo de discipulado, eu vou te discipular? A pessoa assusta. Oi, Nicole, tudo bem? Vamos reunir toda semana, tomar um café e falar sobre a vida? Pronto. Acabou o podcast? Acabou o podcast, é metódico. É fácil a resposta, né? É porque a gente quer que falar, a gente tem que ter leveza. Porque o discipulado é para ser vida na vida, é para ser o tempo todo. Isso aqui, a galera que está reunida aqui, ó, tá todo mundo sendo discipulado, um discipulando o outro, um ouvindo aqui. Eu estou ouvindo as questões que você levanta, eu fico pensando, falo, nossa, nunca refleti sobre isso e estou fazendo as reflexões agora. Assim, respondendo e refletindo sobre perguntas que eu nunca tinha pensado nelas, né? Assim que é bom. Nossa, eu fiquei até sem palavra. Que direto. Você quer fazer uma pergunta? Eu quero fazer uma pergunta. O discipulado é um fim em si mesmo? O discipulado é um fim em si mesmo. É uma boa pergunta, hein? Você quer fazê-la? Para ficar gravado aí? Discipulado é um fim em si mesmo? Ai. Foi escreve isso aí, vai. Mas isso quer dizer o quê? Que o discipulado ele não pode morrer nele mesmo. Ele tem que apontar para algo, né? Eu acho que é além disso. Não sei, ele que tá perguntando. Discipulado é o fim em si mesmo, no sentido de a gente caminha para discipular e quando a gente começa a discipular, acabou. Tipo, aquilo ali, chegamos no ápice. Ou o discipulado, ele serve para uma outra coisa, uma coisa maior. Não tô querendo entender. Eu acho que ele tá falando... Sério, porque quando eu olho para a Bíblia, olho para algumas coisas, isso foi uma pergunta que eu estava me fazendo, né? De que às vezes a gente começa a fazer discipulado, a gente descobre o discipulado, e aí a gente acha que o discipulado é um fim em si mesmo. Então, tipo... É o ápice da vida cristã. Isso, é o ápice da vida cristã. E aí a gente começa a discipular, só que o discipulado para ali, entendeu? Entendi. Então, fica aquele discipulado só, todos os crentes crescendo, mas eles crescem para quê? Uhum. Sabe? Eles estão se ajudando para quê? Então, o discipulado, ele não é um fim em si mesmo nesse sentido, porque o discipulado ele tem que ser orgânico. E orgânico tem a ver com crescimento, com vida, né? Cresce. Um discipulado que está só, eu cheguei aqui e eu tô satisfeito nisso aqui, é meu grupo, e o meu grupo, nós vamos fechar enquanto grupo, estamos fechados um com o outro e vamos sempre estar junto e sempre cuidando um do outro. Isso aí é uma atitude bem egoísta, na verdade, porque aquilo que eu recebo, eu tenho que compartilhar com outros, né? Então, o discipulado não pode de jeito nenhum ser um fim em si mesmo. É na caminhada, né? É a caminhada de vida, né? Por isso que a igreja, no primeiro século, era conhecida como o pessoal do caminho, né? No caminho. É no caminho que a gente chega para cá vamos cuidar de você aqui, você vai cuidar de mim, e de repente as nossas vidas já vão cada um para o seu lado, e eu vou cuidar de outras pessoas, mostrando o cuidado que um dia eu recebi, eu vou cuidar de outros e eu vou continuar pregando o evangelho para que a igreja cresça, porque é assim que o reino de Deus cresce. Deus escolheu que o reino crescesse pela pregação de um para um. Relacionamento. Foi a escolha de Deus. Porque pensa, a gente às vezes não reflete sobre isso. Imaginem só vocês, se Jesus, quando ele ressuscitou, ele simplesmente aparecesse para Pôncio Pilatos, para todas as autoridades romanas, e aparecesse para todo mundo e falasse assim, gente, eu ressuscitei, agora vocês vêm para mim. Não seria uma estratégia? Sim, mas não, Deus escolheu uma outra estratégia, escolheu alguns serem testemunhas, e essas testemunhas foram testemunhando para outro, e o reino cresce de um, é um reino que cresce assim de forma orgânica, mas ele cresce quando eu estou empenhado em fazê-lo crescer
e servir ao reino. Eu acho isso muito louco, velho, porque... Nossa, já viajando, assim, já até desviando do assunto, eu acho isso muito doido, porque a forma que Jesus escolhe é perfeita, realmente essa necessidade de... Você não pode ver sozinho, você precisa de outras pessoas para viver o evangelho. É por isso que eu tenho até um pouco de dificuldade com essas pessoas que falam que são cristãs, mas evitam de frequentar uma igreja, talvez por causa de brigas que existe mesmo. O Renato falou aqui da última vez que existe, mas assim, eu hoje não consigo ser cristão sozinho. Pelas minhas lutas, pelo meu dia a dia. E eu preciso dessa turma aqui, eu preciso de uma galera para andar do meu lado, para me estimular, para apontar para Cristo. E eu não sei como é que essas pessoas conseguem viver sozinho. E é muito massa a forma que Jesus escolhe, porque é exatamente esse apontamento mesmo. Porque Jesus poderia aparecer lá e falar: ô, bora, filho, vocês me mataram aqui, cheguei, é nóis. É nóis, bora. E aí, vocês estavam duvidando de mim? Mas não, velho. Dostoiévski, não sei se você já ouviu falar dele. Eu cito ele muito aqui, porque ele é um escritor que eu gosto muito. Ele vai mais pro lado do existencialismo, mas ele é cristão. E ele tem uma... Não, Dostoiévski é cristão mesmo. Só que ele é ortodoxo, é Rússia antiga, 1800 e tal. E ele no livro chama Irmãos Karamazov, ele faz um diálogo muito louco, muito teológico. Quem é cristão vê o gosto de teologia. Porque tem um... É como se Jesus voltasse e tem um inquisidor que estava matando muitas pessoas em nome puramente da religião e assim, sabendo que ele estava fazendo coisa errada, e ele conversando com Jesus, se você poderia ter voltado, mas ele fala assim, por exemplo, mas se eu tivesse voltado, eu meio que obrigaria as pessoas a me seguir. Eu quero que as pessoas entendam, eu quero que as pessoas não sejam... E eu acho isso, porque Jesus poderia ter voltado, mas aí ficaria muito ia convencer, porque assim, não teria como duvidar. Você vê Jesus ressuscitar e todo mundo vê o milagre, claro que todo mundo ia seguir Jesus. E é meio que ser... Não necessariamente, né? Não? Não, porque milagre não salva ninguém. Mas no negócio do... Quantas pessoas viram Jesus fazendo milagres e pessoas que viram ele fazendo milagre foram pessoas que gritaram, crucifica. É verdade. Mas assim, você não acha, por exemplo... Não, eu entendo o que você está querendo dizer, que era uma estratégia que aos olhos humanos poderia ser muito mais produtiva se Deus assim, usasse essa estratégia. Ele usasse essa estratégia, ou se ele, sei lá, ele tinha poder para fazer tudo, para convencer as pessoas, e eu acho isso muito bonito do evangelho, porque Jesus poderia convencer a pessoa, mas Jesus não queria robôs, ele não quer que a gente siga eles como robôs, ele quer que a gente tenha a nossa mentalidade, ele quer que, através da nossa mentalidade, a gente se convença. Claro que o Espírito Santo faz parte, não sei se você está entendendo para onde eu quero chegar, claro que o Espírito Santo faz parte disso, mas a partir do momento que a gente usa um pouco da fé e da racionalidade, vai chegando e vai chegando ao ponto de você analisar as duas vidas. Por exemplo, essa é a vida com Cristo e essa é a vida sem Cristo. E não como se fosse realmente uma escolha, mas você tem Jesus dá essa oportunidade pra gente olhar as duas vidas e falar, putz, no meu caso, por exemplo, eu não dou conta de ver outra vida se não for a vida com Cristo. Você entendeu o que eu quis dizer ou viajei demais? Eu acho que eu entendi parte, né? O que eu não entendi, eu só balancei a cabeça. É verdade. Assim. Não, mas eu entendo o que você fala e eu queria pontuar uma outra coisa sobre essa estratégia divina da pregação, né? Mais do que tudo isso que você está falando, de Deus não querer robôs, mais do que isso, eu percebo também que essa é mais uma demonstração do amor de Deus. Deus nos ama tanto que Ele nos coloca como peças importantes para que o reino cresça. Exato. Ele nos dá o privilégio de ser quem vai fazer o reino crescer, porque Ele poderia simplesmente fazer sem a nossa ajuda, mas é um privilégio que os anjos queriam, a Bíblia fala isso, que os anjos queriam esse privilégio e o privilégio da missão. Aí, cara, quando você olha e fala assim, velho, que privilégio eu tenho de fazer parte disso tudo, de ser embaixador, e o embaixador é o representante de uma pátria que nós marchamos rumo a ela e vai ser muito top. Por isso que é bom ser pastor, acho que é bom que você sabe, você falou tudo que eu falei, mas assim, resumiu nas palavras bonitas. Eu viajei, mas é isso. Eu acho que é isso que eu quis dizer. E o evangelho é lindo. Gente, vocês têm mais alguma pergunta? Eu tenho a última pergunta, mas vocês têm alguma pergunta? Nenhuma?
Todo mundo tá safo, tá bom. Quem que discipula o pastor? Como é que funciona o discipulado de pastor para pastor? Não, pastor é santo, você discipular. Ah, então fechou. Bora! Vambora. Não, mas, cara, pastor é crente como qualquer outro crente, velho. Precisa de ser discipulado. E pastor, quem discipula pastor? Às vezes outro pastor, às vezes um irmão, às vezes uma irmã de oração. Não sei, cada um. Eu sei quem me discipula, assim. Eu sou discipulado pelos pastores da vila, assim. Eu tenho o privilégio de caminhar com mais 2 pastores, né, que é o Fabrício e o Weber. Sou discipulado por ele e também pelo pastor que é o meu chefe lá na União Evangélica, que é o pastor Eliel. Então, assim, além de tantos amigos que eu tenho que... Agora, eu tenho reuniões semanais com esses amigos, né? Mas, assim, não é uma reunião no sentido de que tem um currículo que a gente segue. Não, a gente senta semanalmente para orar uns pelos outros, para compartilhar as lutas, para ajudar nas dificuldades de cada um. Então, todo mundo precisa ser discipulado, né? Pastor é tão pica-fumo como qualquer outro crente, então precisa de ajuda. Pica-fumo é bom. Gente, eu acho que é isso. Eu acho que a gente poderia ficar aqui, mas eu ia viajar muito, como eu viajei. Enfim, brincadeira. Vai editar esse negócio todo? Não, é assim. É assim? Ixi, então com 10 minutos o povo já desligou, porque ninguém vai aguentar eu falar desse tanto, não. Na hora que eu engasguei do amendoim lá no começo, já desliga. Que esse povo. Muito obrigado você que está assistindo aí, muito obrigado você que assistiu. Eu sempre peço para você compartilhar, por favor, para a gente ajudar. A gente está com projetos novos aí, talvez, que surjam. E eu peço que você olhe pela gente, se você gostou, compartilhe, ajuda a gente aí. Se essa conversa edificou, você acha que um amigo vai gostar dessa conversa, manda para ele. E, Pedro, você tem alguma última coisa para falar? Algum último conselho aí? Alguma mensagem final? Busquem conhecimento. Então, gente, é só para que você não faça do discipulado um bicho de 7 cabeças. Discipulado é para ser natural. Tenha leveza, o evangelho é leve. E eu tenho muita responsabilidade para falar que o evangelho é leve, porque eu não acho que é uma vida, você pode viver uma vida desregrada. Não é sobre isso que eu estou falando. Estou falando que o fardo de Jesus é leve. O jugo de Jesus é suave. Então, se você de fato entender a graça, entender a leveza do evangelho que tira de nós todo o peso do pecado, aí você vai naturalmente caminhar para o discipulado. E aí, indifere qual estratégia que você vai usar e com quem você vai fazer discipulado. A ideia é só que você vai ter como alvo crescer em direção a Cristo. É nóis, valeu, foi bom, passou rápido, né? Foi. Graças a Deus, né? Vamos embora almoçar, né? Bora almoçar. Então, fechou. É aí, gente, muito obrigado. Siga a gente lá no Instagram, siga o Pedro, se você quiser também. Pedro Palhaço. Exato. Pedro Palhaco. Palhaco. É isso. Beijo, gente. Beijo, me liga. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu, gente. Obrigado.